Olá, meu nome é Elisete Horn, do Ateliê Papos e Panos. A aula de hoje vai ser uma peça muito útil, excelente para presentear ou para vender também, tá? E é uma peça que todo mundo precisa e todo mundo adora ganhar de presente, que é uma nécessaire. A de hoje vai ser em formato de trapézio, tá? Então eu já terminei o topo, que eu vou fazer a nós, porque o objetivo final hoje é ensinar a montar a nécessaire. Então vocês vão até poder aproveitar aqueles blocos que às vezes ficam, que a gente vai fazendo como teste e fica no fundo da gaveta sem utilidade. Ou uma técnica que vocês fizeram outra peça, sobrou um pouco. Tudo isso pode ser aproveitado e fazer essa peça que eu vou ensinar hoje. Tá? Eu aqui aproveitei uma sobrinha de uma barrinha de seminole. Então, se vocês quiserem aprender esse modelo, deixe ali nos comentários que daí a gente vai providenciar essa aula, ok? Então, o meu topo tá pronto, tá? Já quiltei, montei. Então, aqui para dar o tamanho, que nem essa aqui tem 30 por 42, essa peça, tá? Que vai virar uma nécessaire de um tamanho médio. A barrinha de seminole, ela era muito pequena, vocês podem ver, ó, só tem os dois desenhos. E aí eu complementei aqui com tirinhas da mesma cor da florzinha e complementei aqui do lado, e o resto foi então um tecido combinando para o resto da nécessaire. Eu vou dar outros exemplos aqui, por exemplo aqui, ó, essa técnica. Também foi um retalho, uma sobra de uma outra peça, já dá uma nécessaire. Se eu fizer só assim, ela vai ficar pequena. Tá? Então, se eu quiser aumentar, eu posso cortar no meio, tá? E acrescentar o tecido para a base da nécessaire, que então fica na base, né? E aí não aparece muito e aparece. A técnica vai aparecer nas laterais, né? Porque daí vai ficar dessa maneira. Então, é só cortar no meio e acrescentar uma tira de um tecido, pode ser de preferência do mais escuro, que fica bonito para a base, tá? Então, esse é um jeito de aproveitar e aumentar. E se quiser ela maior, faz uma costura de uma faixa de um dos tecidos toda a volta, que daí ela já fica numa largura e num comprimento maior também. Tá? Aqui tem outra faixinha de seminole, que essa aqui eu ensinei um trilho de mesa que tá numa das aulinhas do YouTube. Tá? Essa aqui já daria na largura, ó. Então era só botar uma moldura, ou fazer toda ela em bordô, ou até dá para misturar com a outra técnica, que é essa aqui, do For Pet Crazy, tá? E eu posso, numa das laterais, acrescentar a tirinha de seminole, ó, que já dá um detalhe, né? E fica bem na frente, aparente na nécessaire. Os bloquinhos cabanas de tora, que eu gosto de fazer para testar as cores, como é que as cores se comportam antes de fazer a peça grande com já com as cores. Então eu gosto de ver como se comporta, então eu sempre faço um em tamanho menor. Esse aqui, posso colocar na frente, numa das laterais da nécessaire, posso acrescentar de cada lado para ela ficar mais larga, e o outro lado fazer todo ele de uma cor. Então pode ser cor clara, ou pode ser uma cor média, ou ainda o bem escuro. Então isso fica sempre a critério, porque qualquer uma vai ficar muito bonito. Tá? Outra cor de cabana de toras, esse é bem mais suave. Tá? Quero fazer, mas eu quero que as duas frentes, dois lados da nécessaire fiquem iguais. Então o que eu posso fazer é fazer um triângulo de um lado, deixa eu pegar esse branco, um triângulo, e posso cortar esse bloco desta maneira. Então ele fica dos dois lados, vai ficar igual, tá?
E ainda pode, nessa lateral branca, colocar uma aplicação, um bordado, que daí já dá um charme a mais, né? Daí já... Ou então fazer o quilting com uma das cores, com a cor mais escura aqui do bloco que estão usando, tá? Então tem muitas opções, tá? Então tem muitas maneiras de aproveitar aqueles blocos pequenos e fazer uma peça maior. Então é só acrescentando cores, mas assim, não é de qualquer jeito, então tem sempre um segredinho. Esse aqui é outro que dá para aproveitar, cortar dessa maneira e fazer ou com a cor clara do lado, tá? Ou então com a mais escura, tá? Aí fica muito bonito. Depois então ele vai ficar quadrado, porque daí vai estar aqui o bloco, assim, e a cor escura. Fica sempre mais bonita a cor escura, mais perto da base, tá? Então, essas são algumas dicas que eu tinha para dar para vocês sobre outros blocos, né? Então, vamos ver como a gente monta essa necessaire, tá? E mesmo para quem é iniciante, não vai ter dificuldade em fazer essa peça, porque ela é muito tranquila de montar, tá? Ela não tem viés e é bem fácil. E vocês vão adorar fazer essa peça. O material que a gente precisa para fazer essa peça é, então, o topo pronto, já com a manta, então já tá quiltado. Essa aqui ficou então no tamanho de 30 por 42. Vou precisar cortar um forro exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, o forrinho tem que ficar exatamente o mesmo tamanho. Um fecho que caiba aqui numa das laterais menores. O meu sobra, mas a gente pode cortar, não tem problema, tá? E duas pecinhas pequenas aqui, ó, é 5 por 7 centímetros, que eu vou dobrar aqui, ó, como viés, e depois dobrar de novo, tá? E vou passar a costura, então, nesse lado e no outro, nas duas pecinhas. Vou começar fazendo essas duas pecinhas primeiro. Essas pecinhas prontas, uma costurinha de cada lado, e essas aqui eu vou reservar. E agora o próximo passo é costura do fecho. Então, eu vou colocar o fecho aqui com o direito do fecho, que é essa parte mais elevada aqui, essa correntinha que aparece melhor aqui no fecho, esse é o lado direito. Vou tombar em cima da peça, no lado direito da peça, e vou passar uma costura. Aqui não é necessário usar o pezinho de colocar fecho, porque não precisa a costura ficar tão perto, tá? Então, aqui já é feito isso, e agora eu já vou costurar o forro. Então, lado direito do forro sobre o lado direito do topo do bloco, e vou colocar aqui, alinhando bem na lateral aqui do bloco, tá? E aqui na lateral do fecho, tá? Então, vou passar uma costura aqui. Tá, um lado pronto, ó, fecho colocado. Agora eu vou abrir o zíper, tá? Vou abrir o fecho
E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, cuidar para não distorcer o fecho, tá? Por exemplo, ele tá fechado aqui. Isso aqui eu tenho que colocar desse lado, fica mais fácil abrindo ele. Mas tem que cuidar o seguinte, aqui, alinhar os tecidos para o fecho, para não ficar torcido depois. Então tem que estar bem alinhado isso aqui e colocar o zíper aqui na mesma direção. Então agora eu vou passar uma costura. Terminei de colocar o fecho, então, desse lado. Então, ficou o fecho em cada uma das pontas menores aqui da peça pronta, tá? Então, dobrando, e agora eu vou ter que prender esse forro também desse lado. Então, eu só vou dobrar ele direito com direito, chegar até o fecho e passar a costura aqui, prendendo ele aqui junto com o fecho. Vou prender aqui e já mostro de novo. Então, aqui tá dessa maneira, tá? O forro, a peça, e aqui entre as duas, então, tá o zíper, tá? O fecho. Vou fechar ele para conseguir entender melhor. Assim, e vou virar pro outro lado. Até aqui, então, a peça tá pronta, tá? Fecho colocado dessa maneira. Então, já tá um tubinho pronto aqui. Aqui tá o forro já emendado também no fecho, tá? Tá aqui dessa maneira. Forro para um lado, a necessaire para o outro, tá? Agora, eu vou ter que pegar aqui e vou juntar com o bloco e vou dobrar dessa maneira, centralizando o fecho agora. Então, vai ficar bem no meio. Para isso ficar bem perfeito, eu vou primeiro dobrar dessa maneira aqui, encaixar bem o fecho aqui na ponta, para ele ficar bem centralizado, e vou fazer uma marcação aqui. Posso só tirar uma pontinha para marcar o centro aqui do bloco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Centralizar o fecho aqui e puxar para ficar bem reto e fazer uma marcação aqui onde é o centro dessa peça, tá? Agora é abrir dessa maneira. Vou abrir o fecho junto com a marcação, desse jeito assim. Aqui, nessa parte agora, é hora de encaixar a alcinha, tá? Então, eu vou dobrar ela ao meio e vou colocar ela aqui junto do fecho. Então, primeira coisa agora, eu vou costurar, vou passar uma costurinha aqui para prender, para isso aqui ficar exatamente no lugar que tem que ficar, que é aqui encaixado no fecho. Então, vou fazer isso deste lado e do outro. Vou cuidar pro forro ficar bem pro lado, para não costurar junto. Então, a melhor maneira de fazer isso é colocando um alfinete de cada lado. Um alfinete de cada lado. Vou centralizar, então, a pecinha e vou costurar aqui.
Agora eu vou fazer isso deste lado também. Primeira coisa, prender o forro pro lado. Aqui e do outro lado. Assim, dessa maneira. Agora eu tenho que botar o cursor para dentro do fecho. Pegar outra pecinha, dobrar ao meio e colocar aqui. Agora aqui nós vamos colocar de novo mais um alfinete, porque aqui o fecho abre na hora de costurar. Então nós vamos fazer ele ficar firme com o alfinete. Agora eu vou passar a costura aqui. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou cortar o excesso do fecho. Desse lado e do outro. Já vou tirar os alfinetes e cortar o excesso do fecho. Agora, isso aqui tá firme no lugar, não vai ter perigo de ficar torto ou sair e a gente não costurar junto. Então, aqui agora, vou centralizar a marcação que eu fiz bem no centro da pecinha. E vou botar um alfinete aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o forro. Então é só colocar os dedos dentro e colocar pro lado, emparelhando aqui nas laterais com o bloco, tá? Aqui. Agora nós vamos alfinetar. Isso aqui tem que abrir bem, ó. Tô colocando, coloca os dedos dentro do forro e puxa ele pro lado. Centraliza aqui a marcação com o fecho e prende com alfinetes, para isso ficar bem no lugar certo. Ok? Agora, passar a costura aqui e no outro lado passar a costura só até a metade, tá? Passando do fecho, tá? Porque aí depois a gente vai fazer a costura só na parte do bloco. Aqui vai ficar abertura para desvirar. Então isso eu vou fazer agora. Vou passar a costura num dos lados e no outro lado até passar do fecho e depois terminar só na parte do bloco quiltado. Independente de qual lado, não tem problema se é um ou outro, é um deles. Ver se tá tudo reto. E vou costurar até a metade. Retrocesso aqui, porque essa costura vai ser forçada na hora de desvirar. Então, olha só, passei, aqui tá o zíper, tá? O fecho. A costura foi um pouco além, tá? E agora, então, vou botar o forro pro lado e vou costurar de novo, a partir aqui do ponto onde eu parei a costura e vou até o final. Só nessa parte aqui, o forro não costura. Até aqui,
Tá pronto, agora ficou essa abertura aqui para desvirar, e é o que eu vou fazer agora. Terminei de desvirar, agora eu vou pegar só o forro aqui, para fechar só uma parte aqui com a máquina, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui bem perto, deixando o bloco puxar para trás, deixar só o forro para frente. Só um pedacinho, tá? E agora a gente vai virar tudo pro outro lado, deixar toda ela pro lado direito. Vou terminar de abrir o fecho. Abrir bem os cantinhos. Assim já fica um estojo, tá? Agora, para ela ficar no formato então que a gente quer, a gente vai precisar levantar aqui, porque ela vai ficar nesse sentido assim, tá? Então, nós vamos ter que passar costuras aqui, e essa marcação que a gente vai fazer agora. Então, essa costura aqui que a gente fez, essa aqui, fechando as laterais da necessaire, essa tem que ficar bem centralizada e vai se formar um triângulo aqui. Então, nesse triângulo que agora que eu vou marcar, e para ela ficar no formato de trapézio, nós vamos fazer assim. Pegar a régua e medir aqui da ponta até aqui 10 centímetros. Aqui, marcação, aqui 10 centímetros. Nesse outro lado, da ponta até aqui, 5 centímetros, tá? Então, agora eu vou fazer uma linha juntando esses dois pontos. Aqui 5 centímetros e aqui 10 centímetros. Vou pegar a régua, vou colocar ela aqui num ponto e no outro e passar, fazer uma marcação. Em cima dessa marcação que eu vou passar a costura. E agora, essa marcação eu vou fazer nos 4 lados, nos 4 cantos. Então, aqui, perto do fecho, onde tá o zíper, vai 10 centímetros. No outro, 5 centímetros. 10 centímetros, porque fica próximo do fecho. Aqui, 5 centímetros. Então, isso eu vou fazer, então, agora nos 4 lados. Aqui, já fiz a marcação, tá? E vou colocar alfinete para isso aqui não sair do lugar, que essa dobra não abrir. Agora eu vou fazer desse outro lado. Então, aqui 10 centímetros, fazer a marcação, e aqui 5. Fazer um traço unindo os dois. Agora, vou fazer nos outros dois lados. Com os 4 lados marcados, agora eu vou passar a costura, então, em cima das marcações. Retrocesso no início e no final. Logo cortar o excesso dos fios.
só mais um lado. Agora nós vamos cortar bem perto dessa costura, tá? Cortar esse excesso fora, no máximo meio centímetro de margem de costura. Dessa maneira os 4 lados. Tá aqui já no formato. Agora nós vamos abrir, vamos desvirar, abrir bem esses cantinhos. Abrir bem essas costuras. E agora a gente vai passar uma costura desse lado aqui, um pouco mais larga do que a gente fez para esconder essa margem de costura aqui. Então, empurra bem para fora e passa uma costura de 1 centímetro aqui. Aqui demora um pouquinho mais para a gente encaixar bem direitinho os tecidos todos, tá? Então, vou passar aqui a 1 centímetro, 1 centímetro de margem. Um lado costurado, agora eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Então, encaixando bem os cantos. Aqui a costurinha feita do outro lado, a gente sente aqui até onde ela vai. Aqui, dobrar assim e passar a costura aqui a 1 centímetro, então, do final da peça, deixando 1 centímetro de margem. Agora é só desvirar a peça, abrindo bem os cantinhos, todos os cantos das costuras aqui, para dar bem o formato da necessaire. E tá aqui, tá prontinha. Vou fechar o zíper e é aqui a peça pronta. Necessaire bem jeitosinha, no formato diferente, tá? Com bastante espaço aqui dentro. Então, essa aqui, ela pode ser feita em qualquer tamanho, tá? Não tem que ser necessariamente esse. Podem fazer um conjuntinho de menores e maiores, né? Fica muito, muito, muito bonito essa peça, tá? Então, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários para me dizer se foi útil para vocês essa aula. E espero vocês na próxima aula. Um beijo!